Eu tenho uma pessoa, uma conhecida minha que foi batizada dentro do carro. A gente orou por ela antes. Ela foi batizada dentro do carro carregando mercadoria. Colocou um hino, começou a louvar, foi batizada com o Espírito Santo. Eu tenho outra, que eu tenho um vídeo. Eu tenho um vídeo no meu canal que fala, tá assim, fale em línguas agora. Eu ensino sobre isso. Paz, chove testemunho das pessoas são batizadas no vídeo gravada. Chove testemunho das pessoas são batizadas. E aí teve uma que foi desse jeito aí que você falou. Ela falou, ó, aconteceu do jeito que o pastor falou. Eu vim aqui sentir a presença de Deus. Falou assim, talvez você não vai ser batizada agora, você pode ser batizada hoje à noite ou amanhã. E ela falou, aí eu fui pro culto. Quando cheguei no culto, destravou a língua. Ela voltou pra contar o testemunho no vídeo. Falou, ó, aconteceu desse jeito aqui. Por quê? Aí tem os dois tipos de impartição. Você tem a impartição de imposição de mãos e você tem a impartição de conhecimento. A impartição de conhecimento que tá aqui. As palavras estão carregadas de poder. Estamos falando aqui, nós estamos sentindo a presença de Deus. As palavras estão carregadas de poder. Aí vai do seu nível de abertura. Tem gente que consegue receber assistindo o vídeo sozinha. Tem gente que precisa da imposição de mãos. Aí é de cada pessoa. Aí, por isso que eu tô falando. Tem pessoas que eu falo assim, a pessoa me procura. Filho, vai lá assistir o vídeo. Tá lá, tá prontinho o vídeo pra você. Vai lá assiste. Aí algumas pessoas não são o vídeo. Sim. Aí não vai ter jeito. Aí nós vamos ter que fazer o evento. Entendeu? Que é pra essas pessoas. O que acontece? Quando os discípulos estavam fazendo a obra em Atos, teve dois tipos de paralítico que levantou. Teve um paralítico que Paulo pegou e falou, levanta e anda, ele levantou. E teve o de Pedro e João, em Atos capítulo 3, que ele falou, levanta e anda, ele não levantou. Aí Pedro teve que ir lá e dar a mão para ele levantar. O que aconteceu? Que você pegou já a chave. Sim. Falou, um foi só com a palavra, o outro teve que dar a mão. Senão tava... Senão tava lá, tá até hoje lá. Entende? Então, ministros, pelo amor de Deus, ministros de Deus, compreendam que não tem receita de bolo na presença de Deus. Você precisa entender cada caso. Você precisa entender que algumas pessoas você vai precisar da tua mão. Você vai precisar entender que algumas pessoas você vai ter que estudar mais sobre libertação. Que algumas pessoas, não é que aquela pessoa, você percebe aquele tipo de gente que tá na igreja há 45 anos, ela fica endemoniada ainda. Meu Deus. Já viu isso aí? Já. Oxi. A pessoa vai, volta, querido. Expulsar não tá resolvendo. Tem outra coisa lá que vocês não estão vendo. Filho de pastor, neto de crente, 35 anos na igreja, manifestar demônio. Então. Do círculo de oração, sai até no pé, cabelão e manifestar demônio. Então. Tinha algo lá escondido ainda. E a dó que dá quando manifesta? Pode ser, tá. Já aconteceu comigo. Eu comecei a orar e eu percebi que ia manifestar. Eu, não, de vergonha por ela, vergonha alheia. Sim. Que ela tava na frente de todo mundo, nos obreiros, imagina a pessoa. Eu, não, já era. No meu Dá caso, até dó no coração. Assim, vários casos já aconteceu da pessoa manifestar, mas teve um caso que eu levei a pessoa na frente, então o demônio rosnou pra mim, assim, mas aí eu tirei o microfone, expulsamos ali. Meio escondidinho, assim. Pra igreja escrever, pra não envergonhar ela. Discreto, Então, corta o coração, né? Corta o coração. Mas por quê? Porque não tem o conhecimento, né? Então, e aí o que aconteceu? Depois chegou os 21 anos. Passei esse tempo todo, me tornei inimigo. E aí fiquei nesse conflito. Volto a ser inimigo do poder, inimigo do avivamento. Virei inimigo do avivamento. Vocês estão conhecendo o inimigo do avivamento. Meu mano. E aí, gente, eu era duro, era difícil. Era muito um ano já tava virando inimigo. Imagina 21. E aí chegou nesse tempo, e aí é o dia do meu batismo. No dia do meu batismo, eu estava numa campanha no monte de 7 semanas. Era o último dia da campanha. E aí a minha esposa, ela mandou, nós estavam vários pastores, né? Todo mundo já no monte batizado do Espírito Santo, só eu que não. Porque no monte, você vai no monte, né? Monte, quem vai pro monte? Todo mundo que já é... Dificilmente alguém que, né? Então, todo mundo ali já era e eu não era batizado com o Espírito Santo. Então, chegou nesse dia, a gente pegou... Fomos pro culto. E aí no culto, de alguma maneira que eu não sei explicar, já no culto, eu comecei a sentir uma esperança de que alguma coisa ia acontecer naquele dia. Só isso. Veio uma sensação, um testemunho interior de que poderia acontecer, mas ao mesmo tempo muita incredulidade de tudo que eu já tinha visto. Um medo, né, de frustração. Não, de tudo que eu já tinha 21 anos, já tinha passado por tudo, né? Mas eu já tinha feito todas as campanhas, então
Era mais uma que eu tava tentando. O que minha esposa fez? Ligou para todos os pastores. Falou, pelo amor de Deus, gente. Orem pelo Luciano, porque se esse moço não for batizado, ele vai desviar. Dessa vez. Aí todo mundo, eu não sabia, fiquei sabendo depois. Todos estavam jejuando por mim. Todos estavam orando por mim. Para eu poder ser batizado naquele dia. E aí a gente tava no culto. Aí comecei a ter aquela sensação, eu ouvi um louvor. E aquele louvor me tocou. O louvor falava assim, ó. Eu vou mostrar para quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto acabou. Eu vou chegar depois. Olha o mistério, depois. Eu vou chegar depois. Só para impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já te aviso logo, não pense que morreu. Não pense que a história acabou e que você perdeu. Eu vou chegar no ambiente para operar. Com os olhos da fé, passe a enxergar que ainda tem vida aí. Aí pronto. De alguma maneira eu achei que Deus estava falando comigo ali. Chorei desesperadamente. E aí acabou o culto. Roupa de monte, sapato de barro, já sabe, né? Sim. A roupa de monte, você sabe qual que é a roupa do monte. Fomos pro monte, chegamos, tal, aquela coisa. Então nós temos a nossa clareira lá. E nós vamos pro monte que é bem isolado, só fica nós lá. Nós estávamos umas 30 pessoas. Chegou o momento de orar pelo Durão, né? Eu gosto de falar assim, os paredes, parece uma parede. O cara que você ora aqui, você parece que tá orando parede. É pior que orar pra uma legião. Não. Pior, porque você tá vendo que tá acontecendo alguma coisa, né? A legião você tá vendo. Agora isso tá acontecendo. Agora quando você ora pela parede, o cara tá assim, ó. Não tá acontecendo nada, você tá orando por uma parede. É terrível. Orar por parede é terrível. Só que eu não era parede, eu chorava, cara. Eu me entregava. E eu ficava naquela, glória, glória, aleluia, aleluia. Até o último dia, esse conceito tava na minha cabeça. Sim. E aí, foi o primeiro pastor, o líder dos pastores. E aí, meu amigo Misael, até hoje, é irmão de monte. E aí ele começou a orar. E ora, grita, glória, 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 ele dando glória, ele orando em línguas no meu ouvido, e eu, glória, aleluia, já a garganta indo embora. Enquanto ele está cheio de fé querendo, a cabeça do bloqueado tá pensando assim, de novo, não vai dar certo. Nossa. Enquanto ele estava orando, meu pensamento era esse. Meu pensamento era assim, tá bom, Misa, deixa, filho. Não tem jeito, eu sou demais. Não tem jeito pra mim, eu vou ser batizado nunca mesmo. A minha cabeça, o diabo soprando, o meu padrão, né? Estava dizendo a minha mente contra mim mesmo ali, refutando. Como acontece com muita gente quando a gente vai orar. Eu sinto isso quando eu tô orando pelas pessoas. Eu já sei o que eles estão pensando. Tá entendendo? Passei por isso. Naquele momento, ele tá ali se matando e eu tô quase falando pra ele assim, pode parar de orar que você tá, coitado, tô com dó de você, de tanto que você grita e eu não tô recebendo nada. E eu ali, glória, mas eu fiquei, até ele cansar. Aí ele cansou, pediu ajuda pro segundo. Quando ele pediu ajuda pro segundo. Quando o segundo foi começar a orar por mim, ele pegou e falou assim pra mim, olha, aí entra como eu falei, eu tinha bloqueios mentais. Os meus bloqueios eram mentais. Qual que era o meu bloqueio? Já fui tantas vezes e nunca funcionou. O que vai funcionar hoje? O que vai funcionar hoje? Por quê? Então, meus bloqueios eram mentais. O meu pensamento jogava contra mim. O meu raciocínio, a minha lógica jogava contra mim. Eu já fiz tudo, eu já larguei tudo. Eu não tô sentindo nada, aquele negócio de você querer sentir. E aí ele pegou e me deu uma palavra. Por isso que eu digo, não é padrão para todos. Eu não tô falando aqui que isso é uma receita. Mas ele me deu uma palavra que fez sentido para mim. E é isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo, às vezes, vai te dar uma palavra que vai mexer com você, querido. E às vezes vai te dar um impacto no teu coração. Pro outro não vai fazer nada. Mas uma palavra, os dois vão ver a mesma palavra. Para um vai chocar e vai tremer. E pro outro, porque o Espírito Santo queria falar contigo. E ele pegou e me deu uma palavra. Ele falou assim, ó. Na Bíblia diz assim, não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele está fazendo uma comparação com embriagar.
E aí também fala que em Atos eles ficavam embriagados. E aí ele pegou e falou assim, quem tá embriagado? Ele falou assim, então quando alguém tá cheio do Espírito Santo, ele fica embriagado. Ele só falou isso. Só que essa palavra pra mim, o Espírito Santo mexeu dentro de mim. Foi só essa palavra, Antero. Essa palavra fez assim pra mim, quem tá embriagado não se preocupa o que vão pensar dele, mesmo que ele é evangelista, porque eu já era evangelista nessa época. Sim. Já tinha sido ungido. Fiquei 8 anos como líder de jovem e 8 anos como evangelista. Já tinha passado mais que isso depois, né? E aí eu falei, não vou me importar com o que eu sou, não vou me importar com o que vão pensar de mim, não vou me importar se eu tiver que rolar no chão, se eu tiver que bater a cabeça na árvore e sair rodando aqui, se eu tiver que esgoelar até minha corda vocal pular pra fora. Eu não quero nem saber o que vão pensar de mim. Eu vou fazer o que eu sentir vontade aqui, eu vou explodir. Porque às vezes eu ficava me contendo também. Sabe? De vergonha. Falei, como eu tô aqui meio escurinho, né? O monte é bom pra isso, né? Sim. Tava meio escurinho. Vou fazer o que? Aí virou essa chave pra mim. Falei, se eu sentir alguma coisa aqui, eu vou. Se eu tiver que. O que eu for sentir, eu vou fazer. Virou essa chave. Eu falei, amém. Aí o segundo veio orar. Orar. Eu, glória, aleluia, continua a mesma coisa. Mesma coisa. Cansou, saiu o segundo, foi o terceiro pastor. Já os dois cansados, terceiro. Aí quando foi o terceiro, Meu pai. ele começou a orar, e aí ele pegou, só que na oração dele, o Senhor deu a segunda chave. Essa palavra do embriagado tirou uma parede de mim. Porque eu falei assim, hoje eu vou rasgar aqui. Sim. Já tava coisa no meu coração. Aí ele deu a segunda palavra. Ele disse assim pra mim. Ele não sabia o que ele tava falando. Ele falava assim, pode escolher. Ele não orava. Ele só falava assim, pode escolher. Aí eu, meu Deus, que oração é essa? Pode escolher, pode escolher, pode escolher, pode escolher. Só ficava repetindo isso. Pode escolher, pode escolher. Falei, o que esse cara tá falando? Aí o Espírito Santo tocou no meu coração. Porque, como eu disse, o Espírito Santo não tinha me revestido, mas ele estava em mim. Ele falava comigo. Eu tinha os conflitos, mas eu ouvia ele também. A hora eu ouvia o diabo, a hora eu ouvia ele, a hora eu ouvia minha cabeça. Mas ele estava no meio de tudo isso. Só que naquele momento era um ambiente de poder. Todos tomaram de poder, eu estou recebendo impartição, posição de mão. O padrão está acontecendo. E aí ele pode escolher. Nessa hora o Espírito Santo falou para mim. Sabe o que o Espírito Santo estava falando para mim? Lembra das línguas que você ouvia? Lembra das línguas que você ouvia que você admirava? Por isso que eu falei lá no começo. Pode escolher as línguas que você quer falar. Aí destravou. Tuf. Aí explodi. Na hora que eu entendi isso, eu saí pulando. Pá, pá, pá. Saí pulando, rodando, pulando. Capoeirista voltou. Pulei, o pessoal que tava disse que eu pulei dessa altura aqui. Eu pulava, só que cada vez que eu batia o pé no chão, eu sentia que uma parede quebrava no meu coração. Eu bati, pulei, gritei, até não ter mais força. Não tive mais força. Do jeito que você falou, eu caí de joelhos no chão. Sem força, sem ar, nenhum. Quando eu apoiei a mão na parede, assim, pra não cair de joelhos, assim, eu fui falar as primeiras palavras. Quando eu fui falar as primeiras palavras, Xandaqueregasoble de calabadaraba calassore ai rasto contarabla da calabadaragasore de caladas. E não parei mais. Aí explodi, aí abriu uma comporta, eu comecei a berrar naquele monte. Eu comecei a gritar e aí eles começaram a ficar tomados também da presença de Deus. Aí um ria, um dava gargalhada, o outro sabia, todos sabiam da minha luta, começava a chorar de emoção. E um chorava, caía de joelho no chão, viram o que tinha acontecido e foi um explodir de línguas, assim, foi já variedade de cara já, no começo já explodiu, foi uma comporta que foi aberta. E eu saí, eles estavam num círculo, eu ficava rodando em volta deles, explodindo em línguas, eu acabei com o monte. Não teve mais culto no monte, não teve mais louvor no monte, não teve mais pregação no monte. Sua esposa já acabou. voou. Minha esposa estava em casa. Nossa. Minha esposa estava em casa, pera aí que eu vou chegar. Aí o que aconteceu? Eu falei pra ele, acabei com o monte, não teve mais culto, não teve mais pregação, não teve mais nada. Falei pra eles, se vocês quiserem ir embora, vocês vão, em língua de novo, eu não saio mais daqui. E fui. Eu tenho um pedaço do vídeo na hora que nós estamos saindo do monte. Eu fui todo o caminho do monte orando em línguas, a gente subiu de novo a montanha a pé e eu tô de braços dados com o pastor. Quem quiser procurar, pode procurar no meu Instagram, tá nos destaques do ministério. Tem o vídeo da primeira vez que eu orei em línguas. E isso só tem 3 ou 4 anos, tá? Tudo isso que eu vivo hoje,
Aconteceu depois do meu batismo. Meu Deus. Todo o ministério de cura, libertação, anjo, é 3 anos, 3 para 4 anos. Tudo depois do batismo. Sim. Por isso que eu digo a importância, eu fiquei 21 anos sem viver isso. Depois do batismo, explodiu tudo isso aí. Não para mais. Aí não parou mais. Aí aconteceu o louvor. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto acabou. Vou chegar depois. Demorei. Passou muito tempo. Mas quando eu chegar, eu vou impressionar. Eu tô alterando um contexto porque eu quero impactar. Deus falando, Sim. né? Então se cumpriu exatamente como aquele louvor. Demorou, mas quando veio Vai impactar. em porções muito grandes, impactantes. E aí fomos pra casa, entrei dentro do carro orando em línguas, fui dentro do carro dirigindo orando em línguas, abri o portão da minha garagem orando em línguas, guardei o carro orando em línguas, entrei dentro da minha casa orando em línguas, e aí minha esposa estava em casa com o meu pequenininho de 2 anos. E aí eu lá, querendo, medo de acordar ela, criança, e eu entrei na sala, e o quarto é em cima, no segundo andar. E eu tava na sala, peguei um travesseiro, enfiei na boca e continuei